Olá! Imagine você trabalhando num ambiente de trabalho seguro, indo trabalhar, voltando em paz, desenvolvendo sua atividade com respeito, dignidade. Você tendo exatamente um ambiente de trabalho em que haja o respeito e que, em caso de desrespeito, alguns empregadores que porventura não respeitem o seu ambiente de trabalho, a sua saúde, a sua segurança, que, por exemplo, possamos ter uma fiscalização em âmbito do trabalho adequada, que possa de fato ter poderes e de fato fiscalizar e autuar e impedir que mais acidentes de trabalho aconteçam. Esse é um momento importante para se discutir essa questão das normas, até porque hoje está sendo muito divulgada uma decisão tomada nessa semana pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que o ministro relator, ele suspendeu os efeitos de uma liminar que estava em âmbito nacional, que impedia a atualização desarrazoada das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. As atualizações estavam exatamente sem uma lógica de participação entre as entidades, entre os trabalhadores, entre os próprios empregadores, estavam vindo de modo assodado, de forma afoita, como foi dito na ação, que havia sido proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Veja que é uma situação que impacta, porque a ideia das pessoas precisarem de trabalhar para viver e não viverem para trabalhar e muito menos morrerem no trabalho. Essa não é uma realidade. E é importante isso que se pense, até porque pensamos inclusive que o 28 de abril, que é o Dia Mundial em memória aos acidentes de trabalho, pensamos, por exemplo, que entre 2014 e 2018 o Brasil teve 1,8 milhão de acidentes, 6.200 pessoas morreram no trabalho, em torno de 700 mil acidentes de trabalho no Brasil todo ano, uma morte a cada 3 horas e 40 minutos um trabalhador perece. Veja que a cada milhão de pessoas, em torno de 15 mil trabalhadores sofrem acidente de trabalho. Veja, são dados aí do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, que nos dão um certo alarme com relação a essa questão de sair uma notícia dizendo que agora o governo, dentro de tendências que podem, porventura, fragilizar a fiscalização. Por quê? Porque a fiscalização vem em cima de normas e fragilizar essa fiscalização, por quê? Porque tendo normas frágeis, né? E logicamente isso tende a ampliar ainda mais os acidentes de trabalho. Pasmem, de 2019 para 2020 houve um aumento, de 2018 para 2019 também houve um aumento. Quer dizer, está aumentando, mesmo com as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, do jeito que elas estão. Algumas ainda precisavam ser feitas, e agora com uma tendência de fragilização dessas normas, sem diálogo social, há uma possibilidade de termos um perecimento da dignidade da pessoa humana, um perecimento dos direitos. Esse é um ponto relevante para que você entenda. É uma satisfação para quem está aqui nos acompanhando. Hoje nós vamos trabalhar alguns aspectos dessa decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Eu sou Clóvis Renato, que tenho militado, estudado aí com relação aos direitos humanos, à efetividade dos direitos humanos, tanto aí que você pode acompanhar no nosso site, clovisrenato.com.br, pode ver na página Clóvis Direitos Humanos no Facebook, Clóvis Renato Direitos Humanos no YouTube, Clóvis Direitos Efetivados e a própria página Direito Efetivado aí no Instagram. Você está sendo convidado a participar. Vocês for participar agora, pode entrar lá no site clovisrenato.com.br e você ainda vai receber gratuitamente um curso sobre efetivação dos direitos sociais em âmbito nacional e internacional, com ênfase nas normas da Organização Internacional do Trabalho. Então, seja bem-vindo e hoje vamos seguir aqui pela análise e reflexão sobre esses temas, desses vídeos que nós, para quem tem nos acompanhado, sabe que nós temos vídeos diários, sendo vídeos curtos com informações todo dia, e semanalmente nós temos 2 vídeos mais longos, que a gente passa dos 30 minutos, às vezes 1 hora, em que a gente debate alguns temas, aprofunda algumas questões diretamente, às vezes trazemos convidados. Então, seja bem-vindo, participe, se inscreva, esteja aqui conosco. E por hoje, vamos aí começar
a refletir sobre essa decisão do TST. Pelo que eu comecei a dizer, diante desses mais de 1 milhão de casos de acidente de trabalho, nesses mais de 6 mil mortes, nessas mais de 2 mil mortes por ano de acidente de trabalho, mais de 700 mil acidentes, esses afastamentos, o custo disso para a própria Previdência Social, você deve estar se perguntando, será que o governo, que está exatamente no nível de contenção de gastos, ele está refletindo adequadamente ao fragilizar normas de trabalho, sabendo que está havendo um aumento nos acidentes de trabalho com a fragilização da fiscalização diante da fragilização da normatização? Será que não vai, logicamente, ter um aumento ainda mais grave do número de casos de acidentes e, pior, de mortes de trabalho? Será que sem essa fiscalização nós temos de fato acidentes? Será que o termo adequado seria acidente ou seria algo que de fato está previsto? Porque se há um descumprimento proposital, uma negligência, uma imprudência clara, por exemplo, com relação ao cumprimento de normas de saúde e segurança, não pode se dizer acidente, né? Como se diz o livro do Gabriel Garcia Marques, é como se fosse uma crônica de uma morte anunciada. Então, será que isso é acidente? Para tanto, é uma das discussões que a gente tem enfrentado. A própria Advocacia Geral da União tem costumado entrar nos últimos anos com ações regressivas contra as empresas que, porventura, descumprem normas de saúde e segurança e geram afastamentos, acidentes e até mortes no ambiente de trabalho, exatamente porque com essas normas, com o descumprimento, com a atualização da fiscalização, com a comprovação do descumprimento de normas de saúde e segurança, se prova que de fato acidentes eram entre aspas, não era um acidente, era algo presumido, era algo pensado, pode-se dizer. Alguém assumiu o risco daquela discussão do que poderia acontecer com aquele trabalhador, com aquela trabalhadora. E é nesse sentido que isso gera, em regra, um ônus para a Previdência, para o governo, logicamente tirando dos tributos que você paga, que o trabalhador paga, que é quem sustenta a folha, tanto o trabalhador quanto o empregador, com seus tributos, né, que incidem sobre a folha dos trabalhadores, sobre os rendimentos e proventos dos empreendimentos, né? Então esse dinheiro que vai ser distribuído a nível de tributos que vai para a Previdência vai ser pago, por exemplo, a nível de seguros, de benefícios previdenciários, gerando impactos bilionários, trilionários no orçamento. Então quer dizer, será que compensa fragilizar as normas regulamentadoras de saúde do trabalho, consequentemente tendo um efeito em cadeia, fragilizando a fiscalização do trabalho, consequentemente fragilizando a fundamentação jurídica da Advocacia Geral da União e as decisões do Poder Judiciário com relação a essa questão das ações regressivas pelo que está acontecendo com acidentes e mortes, ou acidentes que não são acidentes, e mortes em que os empregadores, por descumprirem normas, exatamente acabaram colaborando para que aquele trabalhador, aquela trabalhadora morresse. Então essas são discussões que estão no centro das reflexões desse momento, para que a gente evite e de fato saiba tratar o que é acidente como um acidente, como aquela questão do caso fortuito, de uma força maior, e diferenciar isso do que no penal, no direito penal, fala de culpa, né? Que é a questão de negligência, imprudência ou imperícia. Então a empresa tem que trabalhar de forma perita, tem que ter prudência e não pode ser negligente nem com a sua atividade, nem com a saúde e segurança do trabalhador e da trabalhadora. Então, esse é um ponto logicamente central, mas como é uma decisão jurídica, a gente vai enfrentar no vídeo hoje algumas discussões sobre a legitimidade dessa decisão. Tanto por que ela foi tomada, qual foi a posição do TST, por que o judiciário em primeira instância concedeu a liminar, suspendendo as alterações assodadas já com decretos inclusive, e agora o Tribunal Superior do Trabalho diz que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar essas questões. Também para que você entenda que não é uma matéria que o Tribunal Superior do Trabalho não está dizendo que pode. O tribunal não está dizendo que o governo federal está livre para alterar. Ele apenas está dizendo, num primeiro momento, prima facie, que a nível de competência, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil,
mais especificamente na competência da Justiça do Trabalho, no artigo 114, não há previsão de controle de norma em abstrato, que é o que o meu ministro do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que é o que está acontecendo, que é o que aconteceu no caso. Então pode fazer esse controle em concreto, que a gente vai falar já aqui há pouco, né? No caso, em casos concretos, mas não teria possibilidade de ser feito isso a nível de casos em abstrato, porque discutir a lei em tese seria diretamente no Supremo Tribunal Federal para esse caso dessas normas, decretos, por exemplo, do presidente da República. Então, vamos aqui para o nosso vídeo para que a gente possa enfrentar cada ponto do que foi positivo, do que foi negativo e o que é que pode ser feito, para que você possa refletir, seja você advogado da Advocacia Geral da União, seja você da Defensoria Pública da União, já que nós estamos tratando aí de normas federais, seja você do Ministério Público do Trabalho, também advogado das entidades representativas, seja dos empregadores, seja dos trabalhadores, a nível das confederações, federações, centrais sindicais, sindicatos. Então esse é o ponto que nós vamos discutir, tentando dissecar aqui nesses pouco mais de 30 minutos que a gente vai conversar aqui, enfrentando essa matéria para a gente entender melhor essa temática. Então vamos seguir aqui pela decisão do TST e os delineamentos jurídicos, constitucionais, legais e jurisprudenciais sobre essa matéria. E sempre tentando dar um tom de sorriso, porque por mais tristes que algumas coisas possam parecer, como dizia aquela coisa do sonho impossível da Bethânia, naquela letra bonita, feita pelo Chico Buarque, né? Quando não houver caminhos, nós vamos voar. Então a ideia é encontrarmos os obstáculos e vermos nos problemas oportunidades. É para isso que nós estamos fazendo esses vídeos, para trazermos um casamento entre a teoria e a prática a nível de efetividade dos direitos humanos, eficácia das normas fundamentais e ampliação da dignidade do trabalhador e da trabalhadora. Bom, para você entender a matéria, foi uma decisão que está aí badalando as redes sociais, que está publicada agora no dia 7 de outubro de 2020, do Tribunal Superior do Trabalho, em que o ministro relator, o ministro Douglas Alencar, ele suspendeu os efeitos de uma liminar. Como é que foi essa ação, Clóvis? A ação foi o seguinte: o Ministério Público do Trabalho viu a troca, né, de dispositivos, a alteração normativa, principalmente em vários dispositivos de NRs, começando aí pela NR que ele deu exemplo, a NR15, falando sobre calor, sobre insalubridade. Tinha uma portaria que foi a portaria 1359 de 2019, que alterou, por exemplo, o anexo 3 dessa norma, dizendo, por exemplo, que insalubridade ou atividade insalubre só seria quem trabalhasse em altas temperaturas, por exemplo, só seria se fosse em ambiente fechado. Então, ele começou a demonstrar dentro da petição que foi uma ação civil pública, uma ação civil que é uma ação coletiva, cujo Ministério Público é um dos principais legitimados, né, em defesa da sociedade, de direitos difusos e coletivos, né? E nesse momento ele entrou com uma ação exatamente para ter efeitos em âmbito nacional. Ele entrou com uma ação civil pública lá na nona, que foi distribuída para a nona vara do trabalho de Brasília, que é o 10º, né, o 10º Tribunal Regional do Trabalho, é o TRT-10, exatamente como diz o Código de Defesa do Consumidor, a Lei da Ação Civil Pública, entrou na capital nacional para que a ação tivesse efeitos transindividuais de âmbito nacional, já que a NR impacta todo o Brasil nas normas do trabalho. Então foi uma decisão do órgão e naquele momento, diante dessa prova e de vários elementos que estavam acontecendo, desrespeitando outras normas do próprio Ministério, do então Ministério do Trabalho e Emprego, que agora essas atribuições estão aí com o Ministério da Economia, eles demonstraram, e o juiz da nona vara, liminarmente, lembrando aí para quem não é do direito, são decisões que chamam precárias, são temporárias, diante de fumaça do bom direito, perigo da demora, não é? E às vezes irreversibilidade da medida, quer dizer, como é que reverte questão de morte de trabalhador, acidente de trabalho diante de alteração normativa, não é? Casos que seriam de fato irreversíveis. E o juiz da nona vara do trabalho entendeu que se tratava de fato de uma ação que era da competência da Justiça do Trabalho e não só.
E isso ele entendeu que era ideal que até que a questão fosse realmente resolvida, ao final era melhor logo conceder a liminar para que não fossem procedidos esses ajustes normativos sem o atendimento de requisitos básicos atinentes aí ao princípio democrático, ao tripartismo e ao próprio direito que envolve a normatização das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Bom, logicamente que essa ação foi proposta contra a União e a Advocacia Geral da União foi acionada e dentro dessa perspectiva da notificação eles recorreram, né? Na verdade no processo do trabalho não tem recurso de decisões liminares, eles impetraram, né, um mandado de segurança junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. E naquele momento o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região resolveu que, ao debater lá com os demais desembargadores, que estava pertinente, estava de bom senso a decisão do magistrado da 9ª Vara do Trabalho e manteve a decisão. Bom, como o mandado de segurança foi denegado nesse primeiro momento, a AGU entrou com um recurso ordinário em cima desse mandado de segurança que, logicamente, foi para a instância superior, que era o Tribunal Superior do Trabalho. E lá no Tribunal Superior do Trabalho, o processo foi distribuído, o relator foi o ministro Douglas, e dentro dessa relatoria ele compreendeu que, de fato, era cabível o mandado de segurança e que, de fato, a liminar precária iria realmente sucumbir porque, na verdade, o Tribunal Superior do Trabalho está compreendendo, né, nesse primeiro momento, o ministro Douglas está compreendendo que tanto cabe o mandado de segurança, que é o writ constitucional, quanto ele está compreendendo que a matéria não é de competência da Justiça do Trabalho. Bom, até aí é o que está dizendo. O relator está exatamente concedendo a segurança a nível liminar dentro do recurso ordinário no mandado de segurança. Bom, não vamos dar muitos detalhes, já que o canal não é apenas para juristas, nós temos muitos líderes e pessoas que querem compreender, e às vezes se nós adentrarmos demais nas nuances processuais a nível muito técnico, aí fica às vezes mais incompreensível para alguns colegas. Então é bom olhar o processo, logicamente que só para dar umas adentradas dentro de uma perspectiva mais superficial, mas logicamente que se sair isso numa decisão apenas do relator, tanto cabe o recurso de embargo de declaração, como eventualmente um próprio agravo interno, que eles chamam de agravo regimental, no próprio Tribunal Superior do Trabalho, mas é isso que está posto, é isso que saiu na notícia, é isso que saiu na decisão e logicamente que pode ser revisto, né? Então, do mesmo jeito que, como dizem, né, o pau que bate em Chico também bate em Francisco, então logicamente do mesmo jeito que a AGU recorreu, logicamente que as partes interessadas, porventura no caso aí o Ministério Público do Trabalho, também poderá recorrer e você vai ver isso dentro do próprio processo. Por quê? Porque a notícia está falando, já que está muito recente, ainda não saiu a publicação específica do acórdão respectivo, nem da decisão monocrática, se foi o caso. Mas, logicamente que cabe esses remédios que são dentro do próprio devido processo legal ou the due process of law. Então, essa é a perspectiva importante para que você reflita. Uma das discussões mais sérias dentro dessa matéria é que não está havendo tripartismo. O próprio governo federal criou uma comissão de supostos expertos, né, peritos internos, para discutir essas questões, mas não está havendo, de fato, pelo que está sendo comprovado a nível nacional, o diálogo social. Não estão havendo os estudos adequados, que são recorrentes, né? Quem faz as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho é a Fundação Jorge de Prá. Sempre teve essa perspectiva de fazer estudos, como a própria Organização do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, sempre fez e faz estudos bem aprofundados, faz relatórios, para que possa se discutir a alteração eventual de alguma norma em amplos debates. Então, se percebe que não está havendo isso, vem uma postura de flexibilização, de fragilização, por vezes de elisão de direitos já consolidados, que realmente avançam a nível do progresso, a nível de sociedade, de dignidade da pessoa humana, e vem simplesmente uma alteração sem diálogo, sem estudos adequados e com fins eminentemente de exploração
econômica em descompasso com a questão da dignidade da pessoa humana. É isso que está sendo o centro desse debate. Logicamente que a discussão não acabou, é uma notícia que traz uma decisão de um relator, que traz uma perspectiva de um processo que ainda está em curso, que traz uma noção que ainda não transitou em julgado, mas que ele entra num ponto muito profundo, que é a questão da competência da Justiça do Trabalho. Então, que está aí no artigo 114. Logicamente que isso já pode ser saneado, já pode ser articulado, quais são as saídas. E talvez você deve estar se perguntando, às vezes já até se questionando, já viu decisões e já viu essa notícia no site do governo, no governo federal, morto de satisfeito, como diz aqui no Ceará, né, com a decisão. Mas logicamente que ele está satisfeito porque tem um projeto em andamento, logicamente. Então, mas nessa perspectiva o processo não parou, e dentro dessa mesma linha de raciocínios é importante, não é? Logicamente que o Ministério Público, como ele, para que você entenda, o Ministério Público da União, ele é formado por 4 estruturas, não é? Dentro dessa divisão, você tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né? Dentro dessa mesma perspectiva, Trabalho, Federal, Militar, Distrito Federal e Territórios. Então, dentro desses 4, quem entrou com a ação foi o Ministério Público do Trabalho, que atua junto à Justiça do Trabalho. Caso essa linha de raciocínio, por exemplo, perdure, a nível de que seria o próprio STF, é importante, como foi trazido um caso concreto, que se está dizendo que a competência não é da Justiça do Trabalho, talvez, né, de novo, com bem cautela, e isso deve ser refletido pela instituição, o próprio Ministério Público Federal, a nível de ver uma nova perspectiva, de continuar garantindo o máximo de diálogo e evitar alterações assodadas, também se movimentar, quem sabe a nível também de ação civil pública, tratando casos pontuais de prejuízo que podem ser encontrados com as alterações. E, logicamente, caso o Ministério Público Federal não queira, logicamente que o Ministério Público do Trabalho vai, acredito, continuar pelejando ou peleando nessa questão, o Ministério Público do Trabalho, como é um co-irmão do Ministério Público Federal, acredito que o Ministério Público Federal, se houver um diálogo institucional, pode atuar a nível também de ACP, né? É muito questionável, mas também o Ministério Público Federal, e lembrando que nessa estrutura que a gente dividiu aqui em 4, que é o que está na Constituição, o chefe do Ministério Público da União é nada menos do que o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República é uma parte legítima para propor a ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, logicamente, dentro dos legitimados do artigo 103, eles podem escolher esse caminho. Então, tem caminhos ainda, 3 caminhos básicos para que, eu já estou vendo até, inclusive, notícias de escritórios de contabilidade, já estão comemorando como se fosse uma decisão final, não é? Então, é importante que se observe essa questão, que o processo que está noticiado ainda está em curso, não é? Primeira questão, cabem remédios processuais na Justiça do Trabalho ainda. Segunda questão, pode haver um diálogo institucional junto ao Ministério Público da União, aí entrando pelo Ministério Público Federal, que pode escolher a via também da Justiça Comum Federal para mexer com essas questões, e não só pela via da ação civil pública, ou a ação civil coletiva, ou o mandado de segurança, e pode analisar isso. E pode também ir logo ao controle em tese, o controle direto, né, ou controle concentrado de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal e questionar norma por norma que for, porventura, alterando alguma dessas NRs que estão sendo alteradas por portarias. Então, basicamente, para você entender nesse nosso segundo momento aqui do nosso diálogo, a decisão, as questões processuais,
a institucionalidade e essas perspectivas. Também não vou deixar de dizer aqui que o que está sendo comprovado, e é importante também que seja utilizado nessas ações, é que esse tripartismo não está acontecendo. E para quem não sabe o que é o tripartismo, ele é o centro de discussão na Organização Internacional do Trabalho, que é uma instituição, é uma das agências da Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil faz parte desde a fundação. O Brasil é signatário de diversas dezenas de convenções que são tratados internacionais sobre direitos humanos na perspectiva do trabalho. Ainda em novembro de 2019 sai um decreto confirmando diversas normas da Organização Internacional do Trabalho, e uma das grandes discussões lá é o diálogo social, o tripartismo, diante dessas convenções que impõem o tripartismo. E o que é o tripartismo? É exatamente a participação dialogada, democrática, construída a nível da melhoria das condições de trabalho e da melhoria das condições de produção e de uma melhor governabilidade. Daí você ter representantes dos trabalhadores, dos empregadores e dos governos nos diálogos, mas tem que ser um diálogo real, tem que ser uma negociação verdadeira, não pode ser feito algo para inglês ver. E a nível de prova, para quem já está acompanhando nossos vídeos sabe que saiu o Brasil, e quando eu tive a oportunidade de estar lá como assessor jurídico, lá na Conferência Internacional do Trabalho, tanto na de 2018 quanto na de 2019, o Brasil entrou na lista, chamam lista suja de países descumpridores de normas da OIT. E quando foi em 2019, no centenário da OIT, saiu inclusive uma recomendação para que o Brasil prestasse esclarecimentos e tomasse medidas com relação ao descumprimento de normas, principalmente relacionadas ao tripartismo. E pasmem, o Brasil fez coisas, como diz aqui, para inglês ver, e quem está dizendo isso não é o Clóvis, não sou eu, é o que saiu no relatório que foi publicado em março, que iria ser utilizado na convenção, né, na Conferência Internacional do Trabalho em 2020, que não aconteceu por causa dessas quarentenas e da pandemia do Covid-19, mas o Brasil, conforme o relatório dos peritos, continua em descumprimento e o que foi pedido para ser feito não foi feito pelo Brasil. E uma das coisas centrais é falta de diálogo social, falta de tripartismo, alteração de normas, principalmente já contando desde 2017 com a questão da reforma trabalhista, que alterou sem haver o efetivo diálogo e desrespeitando diversas convenções e normas fundamentais e vilipendiando a dignidade da pessoa humana. Então, esse relatório poderia muito bem ser utilizado como prova de que não está havendo tripartismo, né? Há um reconhecimento internacional. E como é que isso vai ficar? Logicamente que estamos esperando as cenas dos próximos capítulos na conferência, a próxima Conferência Internacional do Trabalho, e logicamente que isso vai ter repercussão a nível de Organização Internacional do Trabalho, a nível de Organização das Nações Unidas, e vamos ver quais serão essas cenas. Por isso que é importante seguir nos processos, acredito que é importante seguir o Ministério Público do Trabalho pelejando nessa competência, acredito que o Ministério Público da União tem que ter esse diálogo já para o Ministério Público Federal também atuar e refletir qual o momento adequado de ir logo pela via do controle concentrado via Supremo Tribunal Federal. Não é? Então, seguindo aqui, para a gente fazer as nossas conclusões, eu vou só dar umas pequenas dicas para que você entenda como é que funciona essa questão das normas, o que são essas NRs, né, as normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho. Então, vamos agora para entendermos o que é cada uma dessas NRs, o que é ao nível de contexto geral, já que o nosso tempo aqui não permite tantas discussões. E para você que está se aprofundando a nível de NRs, você tem que encontrar na nossa Constituição que a saúde e o trabalho são direitos sociais que estão no artigo 6º. Também você vai encontrar, quando trata do próprio SUS, no artigo 200 da Constituição, você vai encontrar lá, por exemplo, que vai falar que tem que a questão da saúde e dentro dela falando de preservação do meio ambiente, também no direito ambiental, e colocar e incluir o direito meio ambiente, incluído o do trabalho. É um ponto importante. Quando você encontrar no artigo 7º da nossa Constituição, principalmente no inciso 22, ele fala que tem que haver redução dos riscos inerentes ao trabalho e dentro deles aí por meio de normas de saúde e segurança.
Então você está vendo que há um escalonamento, artigo 6º, artigo 7º, a inserção dentro da parte de saúde, a inserção dentro da parte de meio ambiente, é um direito que a nível fundamental ele vai ocupando dimensões dentro da questão da vida da pessoa, da questão de direito de primeira dimensão, a perspectiva de segunda dimensão, que é o central, que tem que haver um agir positivo do Estado, um gastar com política pública, investir em fiscalização e evitar esses riscos inerentes aí ao ambiente de trabalho. E aí, descendo nesse escalonamento, vem a consolidação das leis do trabalho, lá pelo capítulo 5, e começa a dizer em vários dispositivos em que ela já fala de saúde e segurança do trabalhador, e ela diz que exatamente o Ministério do Trabalho expedirá normas complementares ao que está na lei. Importante que na lei 6514 de 77, ele passa atribuições para o Ministério do Trabalho. Como é que isso iria funcionar? Hoje nós temos 37 normas regulamentadoras. Veja, a última norma regulamentadora é de dezembro de 2018, a 37. E você vai pensar que já está altamente regulamentado e pasmem. A 36, por exemplo, que é trabalho em frigoríficos, com carnes, né? O tanto de acidente, tem um documentário fantástico, muito premiado. E é lamentável, mas o documentário ficou muito bem feito, chamado Carne e Osso, você encontra no YouTube. Foi muito premiado, e só depois desse documentário, há quanto tempo que as pessoas comem carne no Brasil, né? E há quanto tempo que as pessoas adoecem com relação a esse trabalho em quintura, não é? Dentro do frigorífico, quintura, frieza, movimentação 3, 4, 5 vezes mais do que o que é previsto para adoecimento, né? Então, você imagina que só depois dessa repercussão toda é que conseguiram editar essa norma. E agora essas normas conseguidas com muito sacrifício, normas com muita dificuldade. Eu lembro aí o Sindicato dos Padeiros de São Paulo, a quantidade de fotos de pessoas com as mãos trituradas, sem equipamento de proteção individual, porque a empresa não concedia isso, e muitas empresas entendem que o uso desses equipamentos de proteção individual e também a aplicação de equipamentos de proteção coletiva faz atrasar o serviço, torna mais cara a questão da elaboração do produto ou prestação do serviço, leva mais tempo. Então, quer dizer, esse tipo de reflexão às vezes não coloca na balança a saúde e a segurança do trabalhador, a vida do trabalhador. Está aí que a gente falou hoje, são 700 mil acidentes de trabalho por ano. A cada 3 horas e 40 minutos uma pessoa morre por acidente de trabalho no Brasil. É impressionante a questão do numerário, né? Pouco tempo, a nível de minutos, 1 minuto praticamente tem um acidente, e a cada quase 4 horas uma pessoa morre. Quer dizer, a pessoa ir trabalhar, ainda precisar trabalhar, se submeter ao trabalho, está lá na subordinação, na hipossuficiência, e ainda morrer na relação de trabalho, né? Então, 1,8 milhão de pessoas já nisso, mais de 6 mil pessoas morreram entre 2014 e 2018, e os números aumentando. E aí essa flexibilização sem diálogo, sem o efetivo tripartismo, realmente é lamentável. Essa ação que nós estamos comentando hoje, essa decisão no recurso ordinário do mandado de segurança pelo TST, ela traz esse impacto, mas espero que a luta não pare, não se encerre por aí, que todos os atores, tanto o Ministério Público quanto organizações sindicais a nível de confederação, federação e sindicatos, mais especificamente esses que têm legitimidade junto ao Supremo Tribunal Federal. A Constituição, no artigo 103, coloca a entidade de classe de âmbito nacional e coloca a confederação sindical, que a confederação é nacional e pode propor ações manejando o controle concentrado de constitucionalidade. É um momento bom para que a gente reflita em termos jurídicos, para que a gente atue, para que a gente fique esperto, desperto e de fato não desistamos. E nós possamos somar esforços em favor da vida, em favor da dignidade, em favor dessa perspectiva da dignidade humana, da ampliação da vida e da manutenção da paz. Para você que tem interesse nessa temática, eu tenho um vídeo todo mostrando vários dados sobre acidente de trabalho. Fiz vários pequenos vídeos e um vídeo de quase 1 hora em que eu trago os estudos aqui do Brasil
e da Organização Internacional do Trabalho. Então, no mais, sem muitas delongas, agradecer a você que está participando, se envolvendo, se engajando com a nossa produção. É muito bom que a gente possa estar pensando junto. Estamos trazendo agora uma perspectiva mais atual dentro dos nossos vídeos, dentro de uma reflexão que, por mais atual que seja a nível de decisão, os temas são praticamente atemporais, o que a gente tem trabalhado, porque, como nós estamos demonstrando, né, sempre acontecendo os acidentes aumentando e sempre um nível de forças, por exemplo, querendo afastar isso sem qualquer diálogo e colocando na balança a vida das pessoas. Isso aí a gente não aceita. Então, numa primeira perspectiva, participe, se inscreva, se envolva, se engaje, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Que nós tenhamos realmente um mundo mais repleto de justiça, de paz, de solidariedade, com valores, virtudes e sabedorias que importam. Se inscreva, obrigado, até a próxima.